Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 16 até o 18. Palavras do Senhor Jesus, o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu quero, a partir desse texto, que a gente possa considerar algumas coisas no ensino do Senhor Jesus. A primeira delas, antes de analisar o que ele disse em si, é pensar no peso e na importância que o ensino do nosso Senhor Jesus tem. Ele, obviamente, esperava que isso afetasse a minha e a sua vida, a vida de cada um dos seus discípulos, a vida de cada um dos seus seguidores. De vez em quando eu vejo uma tentativa, o que às vezes a gente classifica aí de um malabarismo teológico, de alguns de tentar remeter o jejum como se fosse uma coisa só do Velho Testamento, só da Velha Aliança e que não pertença aos nossos dias. Outro dia eu vi alguém falando, alguém que acredita que tem que jejuar para receber alguma coisa é porque não entendeu a graça ou a fé. E eu fico me perguntando se uma pessoa que faz uma afirmação dessa é que entendeu a graça e a fé e outros elementos da vida cristã. Jesus nunca limitou esse assunto aos judeus dos seus dias. E vamos dar algumas razões. Em primeiro lugar, quando os discípulos foram abordados pelos discípulos de João Batista, por que a gente jejua, os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, pode porventura jejuar enquanto o noivo está presente? Ele diz, dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão. Quem era o noivo que Jesus estava falando? Ele mesmo. Quando é que Jesus seria tirado? Só depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então Jesus diz, dias virão depois disso que jejuarão. É lógico que Jesus sinalizou que isso era para esse tempo. Ele, por exemplo, disse aos seus apóstolos, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Isso, inclusive, envolve as ordenanças a respeito do jejum. Então, não há margem, aliás, nós vamos olhar no livro de Atos, uma igreja que entendia e praticava o jejum. Não há margem para tentarmos excluir o jejum da prática cristã. Pelo contrário, eu acredito que a igreja está vivendo um tempo onde ela precisa resgatar esse entendimento. E junto com o entendimento correto, resgatarmos a prática. Eu acredito que a igreja, às vezes, tem ido a muitos extremos. A palavra que Jesus usou, o verbo foi conjugado e traduzido aqui como jejuar, é a palavra grega nesteu. Ela significa, basicamente, abster-se de comida e bebida como preceito religioso. É lógico que um jejum, ele pode envolver algo mais do que comida. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,5, Paulo diz que o único motivo para o casal casado, hoje em dia a gente tem que citar o versículo e explicar, para o casal casado, dar um tempo no seu momento de intimidade física, é se os dois não só estiverem de acordo, comum acordo, ele diz por um período de tempo, e ele diz assim, para se dedicar à oração. Então o que o texto nos mostra é que existem as abstinências de outras formas, não só de prazeres, mas de coisas legítimas, abençoadas por Deus, mas que para que a gente entre no lugar mais profundo de consagração, de dedicação ao Senhor, a gente coloca essas coisas lícitas, não erradas, a gente coloca elas de lado. O jejum é um deles. Mas nesse ensino aqui de Jesus, em Mateus 6, de 16 a 18, que é o texto que nós lemos, eu quero tirar 3 lições básicas daqui, e esses vão ser os tópicos da nossa construção, da ideia do nosso raciocínio. Primeiro, Jesus demonstrou claramente, mostrar que ele esperava que nós jejuássemos.
Segundo lugar, ele mostrou que existe uma forma certa e errada de fazer. Ele diz, não façam como os hipócritas. Vocês têm que fazer do jeito certo. Em terceiro lugar, depois de reconhecer a expectativa dele, e que é uma forma e um padrão correto para trabalharmos, eu quero te mostrar a importância de, para que a gente faça a forma correta, que a gente entenda os princípios. Então eu vou tentar, o propósito dessa mensagem hoje à noite é que ela traga mais luz no sentido de ensino, do que só ser uma mensagem que provoque a sua fé, embora estou orando e pedindo a Deus que a sua fé, até para corresponder com isso, também possa ser provocada. Vamos falar da expectativa divina, da expectativa do Senhor Jesus e de Deus de que nós jejuemos. O texto começa, no versículo 16 que nós lemos, com Jesus dizendo, quando jejuardes. Observe que ele não falou, se jejuardes. Ele diz, quando jejuardes. Há uma diferença entre uma coisa e outra. O se jejuardes, ele diz, ó, vai que rola um dia e te dá na telha de fazer, então seria bom você saber. Mas quando ele diz quando, ele está dizendo, eu espero que vocês façam isso. E quando chegar a hora, quando o noivo for tirado, quando chegar a hora de vocês praticarem, eu espero então que vocês façam da forma certa. Por que eu estou classificando isso como uma expectativa de Deus? Porque não há uma ordem bíblica, pelo menos não um imperativo bíblico a respeito do jejum. Por exemplo, nós temos ordens bíblicas e imperativos a respeito de vigiar, de orar. Né? A Bíblia diz vigiar e orar, e é um imperativo, não é uma opção. É um comando que nos foi dado. Mas você não vai achar na Bíblia um jejuai. Só havia um jejum obrigatório na época do Velho Testamento, que era o dia da expiação. Uma vez ao ano. Essa era a única imposição da velha aliança, e não é algo que se aplique a mim e a você cumprir essa data do calendário como um dia de jejum. Então, alguém me perguntou outro dia, pastor, se não há uma ordem para jejuar, o crente que não jejua, ele não está pecando. Falei, não. Ele falou, se não está pecando, por que é que a gente tem que jejuar? Eu falei, porque a gente não vai jejuar só para fazer obrigação. A gente vai jejuar para satisfazer o coração dele. E se há uma expectativa de que, da parte dele, de que a gente jejue, isso tinha que ser parte da minha e da sua vida. Para mim é uma lógica muito clara. Outro dia alguém me falou, eu não acredito que eu preciso do jejum na época da graça. Aí ele olhou para mim e falou, me dê um motivo para eu jejuar. Justificável e bíblico. Olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Jesus, que era Jesus, que não era você, cabeção, entendeu que o jejum era importante e necessário para ele. Você está acima dele. Pensa numa conversa que terminou assim, só com aquele barulho do grilo. Cri, 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 no fundo. Nós precisamos entender não só a expectativa de Deus, mas o porquê dessa expectativa. Então, há momentos, obviamente, onde nós podemos vivenciar algo que estamos promovendo aqui para a próxima semana de outubro, que são direcionamentos proféticos, são convocações para que o povo se posicione. E isso também nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia. Quero ler só 2 versículos como exemplo. Joel, capítulo 1, versículo 14. Eu vou citar muita coisa, então se você quiser ir anotando, né, porque não vai dar tempo da gente abrir texto por texto. Joel, capítulo 1, verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Obviamente, o jejum sempre está associado ao contexto da oração. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Então, embora não haja um imperativo, muitas vezes Deus levantava os seus profetas para convocar o povo, dizendo, agora é a hora, agora eu quero que vocês façam, agora o momento urge. Esse é uma hora de dar atenção ao assunto. Então, mesmo não havendo uma ordenança bíblica a respeito de quando, como você faz, nós precisamos ter a sensibilidade de momentos onde o Senhor quer nos dirigir a isso.
Então isso também reflete a expectativa dele. O próprio fato de Jesus tanto ter praticado o jejum, como eu falei, como ter ensinado acerca dele, fortalece isso. Mas se nós começarmos a entender o jejum, não só como uma forma de petição, mas como parte da nossa devoção a Deus, talvez isso nos ajude a pensar a coisa de uma forma um pouquinho mais abrangente. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. A Bíblia diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha que interessante a frase. Adorava noite e dias, com jejuns e oração. O jejum aqui não entra só como parte de uma ferramenta para turbinar os resultados da oração, mas como algo importante na nossa devoção, na nossa adoração, ou no que a gente pode chamar do ministério ao Senhor. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, essa palavra servindo significa ministrando ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A Bíblia fala de um ambiente onde eles estão ministrando ao Senhor. A Bíblia não fala de uma necessidade especial. A Bíblia não fala de um motivo urgente ou desesperador, né, de nenhum tipo de problema, mas eles entendem que parte daquilo que, que deveria embalar esse ministério ao Senhor, o servir ao Senhor, era também os seus jejuns. E nós precisamos entender isso, então não apenas como uma ferramenta, mas como parte da nossa devoção. Eu acho que essa é uma forma que nos ajuda a entender a expectativa de Deus. Porque a expectativa de Deus para mim e para você não é porque Ele quer que a gente sofra. Não é porque Ele quer que a gente passe fome. É porque Ele quer que a gente possa desfrutar dos benefícios dEle. Que começa por um nível de comunhão, que pode se tornar bem mais intenso e profundo. Mas há outros benefícios que eu e você deveríamos considerar por trás dessa prática. Benefícios não só espirituais, eu diria naturais. O assunto do jejum, durante muito tempo, na história recente, tem sido controverso para a medicina. Porque muitos lutam contra a ideia como se fosse algo que fizesse mal ao corpo. Agora, a história nos apresenta que a maneira da humanidade lidar com isso por muito tempo foi bem diferente da nossa. Hipócrates, o chamado pai da medicina, dizia que o jejum é a mesa de cirurgia da natureza. E dizia assim, quando o animal está doente, ele para de comer, porque quando a gente está doente, a gente tuxa comida, né, para tentar melhorar. E eles trabalhavam conceitos. Há relatos da antiguidade de que os egípcios tinham uma saúde fora do comum, porque tinham o hábito de jejuar 3 dias, né, por mês. Há muitas declarações. Pitágoras, antes de desenvolver aquilo que brilhantemente fez, teria feito um jejum de 40 dias na água e passou a exigir isso de todos os seus discípulos. Quando a gente olha ao longo da história, ele nunca foi tratado dessa forma. Mas descobertas recentes, como por exemplo, um japonês que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, tem defendido o jejum como algo extremamente saudável. Nobel 2016 afirma que quem jejua mais, vive mais, tem vida mais saudável. Ele explica o que eu não quero entrar no aspecto científico aqui do processo de autofagia, que é quando as células, na falta de alimento, começam a consumir aquilo que de ruim o nosso organismo tem e o quanto isso vai nos beneficiar. Há benefícios incríveis. Uma pessoa que jejua 1 dia por semana, ela dá uma pausa no seu sistema gástrico todo, ela consegue ter um descanso para o corpo, ela passa por um processo de limpeza e purificação. Se a gente olhar só os benefícios naturais, já seria algo que deveria empolgar a gente. Mas nós estamos atrás de algo bem maior do que o benefício natural, que é o espiritual. Jesus diz, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem uma recompensa que vem de Deus.
Não é a recompensa que o hipócrita jejuando errado vai ter. O hipócrita vai ter o benefício natural, mas o espiritual é para quem realmente se conecta com Deus. E quando você começa a entender os benefícios, talvez dá para entender a expectativa de Deus. De um Deus está olhando para a gente e dizendo, eu quero trazer vocês para esse lugar do jejum, porque eu sei o que isso vai liberar, eu sei o que isso vai desatar na vida de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Uma outra ocasião, um irmão falou para mim, falou, me dá um motivo para eu me empolgar a jejuar como se isso fosse me levar para um lugar melhor. Falei, Jesus diz em Marcos 9, 29, que há uma casta que não sai a não ser por meio de oração. Quando os discípulos fracassaram em libertar uma pessoa, Jesus diz, tem um nível que vocês ainda não alcançaram, porque vocês não descobriram o caminho para lá. Eu falei, as pessoas que jejuam vão alcançar e viver coisas em Deus que os que não jejuam talvez não vão ter acesso. Você acha que é um bom motivo? Eu acho que é um bom motivo. E quando eu olho para as Escrituras, eu não posso negar que em cenários de crise, sempre eles trataram o assunto com jejum. Embora a gente deva jejuar por devoção a Deus, por amor ao Senhor, para estar a sós com o Pai, assim como Jesus falou sobre orar em secreto, porque queremos desfrutar a presença dEle, Ele falou também a respeito do jejum. Embora esse seja talvez o foco principal que deveria nos mover, é inegável que cenários de crise, crise pessoal, crise coletiva ou social de uma nação, sempre ao longo das Escrituras foram enfrentados com jejum. E todo esse monte de informação que nós temos nas Escrituras deveria sugerir para mim e para você que isso não é mera informação, é ênfase, é uma repetição didática, é Deus tentando nos mostrar que isso tinha que ser parte da nossa cultura como povo que o serve. Então, por exemplo, vamos falar de um aspecto individual, de crise. Salmo 35, 13. O salmista diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Quando você vai ver o contexto todo do que ele está falando, é quando ele estava precisando, eu lutei por eles. Agora ele vai dizer, agora que eu estou precisando, eles me abandonaram. Mas no contexto, na hora de fazer a analogia, ele diz como ele lutava pelos seus amigos. Estavam enfermos, era um momento de crise, era problema. Eu jejuava por eles. Isso mostra uma mentalidade com a qual eles viviam enfrentando as crises. Agora, em cenários, que nós poderíamos dizer de uma crise coletiva para todo mundo, isso se manifestava ainda mais. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 13, diante de uma ameaça de guerra, a Bíblia diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A reação era mais ou menos, para tudo, nós vamos jejuar. Esse exemplo bíblico tem sido imitado ao longo da história. Você estudar a história da Inglaterra, por exemplo, a nação escapou de guerra civil e de duas situações onde teria sido terrivelmente afligido em outras guerras, porque foram proclamados e promulgados jejuns nacionais que tiveram uma intervenção do alto. Então a gente não olha isso só nos tempos remotos e antigos da Bíblia, é um fato. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23. Eu espero que esse texto te inspire para o que nós vamos fazer aqui na primeira semana de outubro. Ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Ele diz, nós fizemos isso por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. E observar e reconhecer que ao longo da Bíblia nós temos um padrão sendo formado, de pessoas que entendiam a prática do jejum e preenchiam a expectativa de Deus. Dito isso, segunda coisa que eu quero trabalhar, atitudes certas
e erradas no jejum. Em Mateus 6, Jesus está dizendo, não façam como os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. O que Jesus está dizendo? O que você mais queria que as pessoas te vissem, pronto, te viram. O que você queria é ser aplaudido, ponto, você foi. Recebeu o que você queria, mas você não vai ter nada mais além disso. Aliás, no início do capítulo 6, no verso 1, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. E diz, de outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Ele está dizendo, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. Ela não nos leva a um lugar de resultados. Então nós precisamos entender que, embora jejuar seja a coisa certa, seja a expectativa de Deus, a expectativa dele também envolve que a gente entenda como fazer a coisa certa do jeito certo. Mas nós, como igreja, temos tendência de ir a extremos. A gente olha alguns que erraram em algumas coisas e parece que a gente quer desassociar totalmente, até do que de certo, aquelas pessoas que erraram faziam. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, Jesus fala de um fariseu que sobe no templo, começa a bater no peito, se orgulhar, dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Pergunta, era errado jejuar 2 vezes por semana? Jesus nunca falou isso. Errado era ficar se orgulhando disso, ou como diria no interior, se metidando. Errado era a atitude e não a prática. E para você ter uma ideia como a igreja teve o bom senso de separar as coisas, a Didaquê, que é uma das literaturas, tirando, obviamente, o texto bíblico e sagrado mais antigo da história da igreja, é considerado o mais antigo catecismo cristão escrito, registrado, orientava os cristãos a também jejuarem 2 vezes por semana, mas de preferência evitarem o dia em que os religiosos ou os hipócritas faziam isso, só para não ser associado com eles. Mas eles tinham a capacidade e o bom senso de dizer, a gente consegue segurar os mesmos 2 dias por semana, mas nós não vamos agir como eles agiam. O problema é que muitas vezes a gente acaba indo a extremo. Tem gente, até porque ao longo dos séculos, a igreja romana acabou transformando o jejum no mero ritual, numa imposição coletiva, em datas específicas, na ideia de penitência, que não tem nada a ver com o que nós vamos ensinar aqui. Parece que, de alguma forma, os cristãos reformados disseram, vamos deixar esse negócio tudo de lado. E tem gente jogando, junto com a água suja da banheira, o bebê. Jogando fora, o que não precisava. Deus nunca quis que a gente descartasse o jejum. Ele só quis que a gente fizesse de forma correta. Então vamos entender alguns princípios básicos. Qual é a razão primária do jejum? Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não gosto de jejuar não, porque eu passo fome. Eu olhei para ele e falei, sério? E eu falei, e a ideia não era essa mesmo? Qual o propósito do jejum quando você nega não só o alimento, o sustento, mas o prazer à sua carne? É a ideia de mortificação da carne, o que é pregado nas Escrituras. A Bíblia fala sobre negarmos a nós mesmos, a Bíblia fala sobre morrermos para nós mesmos, sobre estarmos crucificados com Cristo, a Bíblia fala sobre massacrarmos a nossa carne, e a ideia começa daí. Então, irmão, não tem como você pensar num massacre que te faça se sentir bem. Agora, é lógico, pessoas que têm uma dieta mais saudável ou que se preparam para um jejum vão sofrer menos. Porque boa parte do sofrimento do jejum é a desintoxicação que a gente passa de uma má alimentação que a gente tem, principalmente em épocas de comida industrializada. Pastor Francisco, desde que eu conheço ele, tem o mesmo peso, a mesma dieta, firme, rigorosa. Eu perguntei para ele, Francisco, quando você decide entrar para o jejum, anos atrás, você tem dor de cabeça? Ele falou, não. Eu falei, não acredito. Ele falou, porque não como que nem você. Então, alguns vão sofrer menos. Mas, gente, é muito difícil dizer que a pessoa vai parar de comer e que ela vai ficar bem. Porque, tirando o massacre da carne, a Bíblia define o jejum como afligir a alma. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar, que eu fico mal-humorado. Falei, sério, estou tentando achar um que fica feliz, rindo porque não comeu. Agora, o que a gente tem que pensar não é no massacre da carne ou na aflição da alma.
é no que isso faz pelo nosso espírito. Porque, na verdade, essa morte da carne, essa aflição da alma, é para tirar de cima do nosso espírito um entulho que nos impede de ter uma conexão melhor com Deus. Toda a relação do homem com Deus, ela envolve o nível do espírito. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Todo relacionamento é no nível do espírito. Agora, a maioria de nós nem vive muito consciente do que é o nosso espírito. Porque o tempo todo nós estamos debaixo desse peso, né, da carne, da alma, de emoções, e o jejum, ele consegue nos tocar nesse sentido. Quais são as consequências do jejum, quando a gente fala dessa liberação do espírito? A primeira coisa que a gente pode destacar é uma maior percepção das coisas espirituais. A gente citou Atos 13:2. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Principalmente quem está vivendo um momento de definições, que precisa de direcionamento, precisa entender que, além de oração, o jejum é uma ferramenta importante. Ele te ajuda a ficar mais sensível. Vou citar para você uma definição que eu li no livro do Kenneth Hagin aos 15 anos de idade. E nunca mais esqueci. Ele diz, o jejum não muda Deus. Ele, Deus, é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a se tornar mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, o benefício de como isso fortalece não só a nossa comunhão, ou como isso te torna mais consciente de algumas coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastor, o jejum dá autoridade para a gente. Falei, discordo. Jesus deu autoridade para a gente no nome dele. Isso não tem nada a ver com o jejum. Ah, mas Jesus falou que tem uma casta que não sai a não ser com jejum. Falei, porque o jejum te torna mais consciente da autoridade que você tem para usá-la. Mas ele não aumenta a sua autoridade. Ele só te leva a uma percepção maior do que é que você tem. O jejum, ele não aumenta a sua fé. Mas ele vai tornar a sua fé bem mais fácil de fluir. Por quê? Porque a fé é do Espírito. E quando eu e você começamos a jejuar, parece que aquele entulho da carne e da alma que está sufocando a gente, começa a sair a capacidade de você exercer e liberar sua fé para coisas maiores e impressionantes. Eu não estou citando isso em pé de comparação com as Escrituras, mas só nível histórico, para você entender. A Didaquê, aquele documento que eu mencionei, instruía que o novo convertido que fosse batizado deveria jejuar pelo menos 2 dias antes do batismo. Você olha o livro de Atos, na hora de ordenar e estabelecer ministros, jejum. O tempo todo eles tinham a prática de jejum. Mas a gente olha para a vida dos crentes da atualidade e raramente alguém jejua, a não ser numa situação de muito desespero. E nós precisamos resgatar isso. Jesus, quando falou dos discípulos que não puderam expulsar aquele demônio, o primeiro desabafo dele, falou, ô geração incrédula, até quando vos sofrerei? Então, o primeiro desabafo de Jesus mostra que o problema era o quê? Incredulidade, falta de fé. Mas depois ele diz, mas essa casta não sai a não ser por jejum. Às vezes eu lia e dizia, Jesus, se decide. O problema é incredulidade ou falta de jejum? O que resolve é a fé ou é o jejum? É que, na verdade, os dois se mesclam. O jejum tem o poder de tirar aquele entulho do seu espírito que está impedindo a sua fé de se manifestar. Então você se torna consciente, não só da sua autoridade, mas você entra num lugar de ter a capacidade de fluir melhor no exercício da sua fé. Quem está entendendo, diga bem. O jejum não tem nada a ver com mérito. Às vezes eu vejo pregadores dizendo, tem que pagar o preço. Eu entendo que parte do que está dizendo é verdadeiro. E parte disso é difícil a gente tratar de forma absoluta. Por quê? No reino espiritual, a gente não recebe as coisas porque fez por merecer. A gente recebe quando entende a maneira de, pela fé, nos apropriar daquilo que é da graça. E o jejum vai nos ajudar a exercer a fé. Mas, do outro lado da balança, tem os dois lados da moeda. Eu não gosto de tentar transmitir tudo único e exclusivamente como se fosse responsabilidade da fé. Porque a Bíblia mostra coisas que eu e você vamos alcançar e não vamos alcançar só com fé. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas.
você não vai herdar a promessa só com fé. Algumas coisas envolvem, e perseverança aqui fala da sua dedicação. Nós precisamos entender o que é a nossa doação, como uma expressão e não uma substituição da nossa fé. Se são aquelas obras que Tiago falou que expressam a fé que nós já temos, ótimo. E precisamos entender o quê? Lei de semeadura e ceifa. Quem planta, colhe. Paulo escreveu e diz que o que semeia pouco vai colher o quê? Pouco. Mas o que semeia muito vai colher muito. Quem decide o tamanho da sua colheita? Não é Deus que forma sozinho, e nem só a sua fé. É a sua decisão do quanto plantar. E algumas coisas que são nossa responsabilidade que a gente não pode se omitir. Eu creio que esse lugar do jejum não substitui a fé, mas ele se associa à fé, dizendo, eu vou plantar, pagar o preço no sentido da perseverança, da doação, da entrega, e não da substituição da fé, ok, dá para a gente entender. O que a gente não pode é tentar imaginar a perspectiva de mérito. Outra coisa que o jejum não é, ele não é mágico, ele não é uma varinha de condão. Todo dia um irmão falou para mim, eu creio no poder do jejum e da oração. Eu falei, eu não. Ele, que isso, pastor? O senhor mesmo que me instigou, me inspirou a jejuar? Eu falei, isso não significa que eu creio no poder do jejum. Que ele ficou me olhando e falou, mas se você não crê no poder do jejum, o que você faz? Eu falei, o problema é que você está fazendo do jejum a fonte que resolve os seus problemas, ele não é. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia desse precisei de ajuda médica. Estava em viagem, liguei para o médico à distância, descrevi o meu quadro, o que eu estava passando, ele com todo o conhecimento que tem, me prescreveu exatamente desde o que eu deveria medicar e o que eu deveria fazer. Eu dei atenção ao que ele fez e o negócio resolveu rapidinho. Agora, por causa disso, eu vou sair falando do poder do telefone ou do telefonema? Foi o telefone que resolveu o meu problema? Não foi. O telefone era a minha conexão com quem tinha o que eu precisava para resolver o meu problema. Dá para entender a diferença? O jejum, irmão, é o telefonema, a oração é o telefonema. O poder não é do jejum, da oração. O poder é de Deus. E se nós não conectarmos com Deus, o jejum pode ser só greve de fome. Porque tem gente jejuando sem ter resultado. Se o poder fosse do jejum, qualquer jejum daria resultado. E deixa eu te mostrar isso na Bíblia, Isaías 58. Se você for rápido de endereço, corre comigo lá, que vale a pena a gente ler junto. Isaías capítulo 58. A partir do versículo 3. A nação está perguntando, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então tem jejum que Deus não presta atenção, de acordo com o texto, sim. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Tem jejum que Deus não leva em conta, de acordo com o texto, sim. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigi que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Tem jejum que não leva a lugar nenhum. Espiritualmente falando, pelo menos não. Então o poder não é do jejum. Mas se nós permitirmos que ele seja a conexão com a nossa fonte, isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo? Agora, nos versículos 6 em diante, o Senhor diz, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? E então, a partir disso, a atitude correta, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. Então, se nós entendemos uma forma correta e levarmos isso, nos conectar com Ele, é inevitável que nós vamos ter respostas. É inevitável que nós vamos viver intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei que nós precisamos ser sensíveis a momentos que Deus nos dirige. Quando Kelly estava grávida do Israel, nosso primogênito, e foi chegando a hora do parto, um dia eu estava orando, o Espírito Santo disse, jejua. Porque você vai travar uma grande batalha na hora do parto.
Ou seja, ele sabe que vai ter a batalha. Se ele já está sinalizando que ele quer que eu vença a batalha, ele não podia fazer isso sozinho? Ele tinha que me mandar jejuar. Porque ele quer que a gente coopere com ele. Ele quer que a gente entre no lugar de exercer fé. Ele quer que a gente aprenda a lutar por aquilo que precisamos. E eu lembro que na hora que me veio aquele comando, no meio do dia onde eu estava, eu parei imediatamente de comer. E não sabia por quanto tempo ficaria. Terminei o primeiro dia e senti de Deus que não deveria parar. Continuei o segundo dia, no final do segundo dia entendi que não deveria parar. Terceiro dia, e assim foi. Só quando eu cheguei no final do sexto dia, houve dentro de mim um testemunho de vitória. Uma sensação, cheguei lá, e foi esse o dia que eu parei de jejuar. E o que nós vivemos na hora do parto foi de fato um grande problema, mas vivemos também um grande milagre. Eu fico me perguntando, se tivesse feito uma escolha naquela hora de não seguir a direção do Espírito Santo, quanto isso teria me custado? Nós precisamos perceber que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente possa viver algo maior, mais intenso, mais profundo. Por favor, diga amém. Então, entendendo a forma certa que é nos conectar com Ele, para terminar aqui, eu quero só tentar trazer orientações práticas agora, não só sobre motivação, mas práticas de como deve ser o jejum. Primeira pergunta que muita gente me faz: podemos comentar que estamos jejuando? Às vezes eu respondo, a questão não é se pode, é precisa? Há alguma necessidade? Porque na verdade, o que Jesus está dizendo não é que ninguém nunca pode saber do seu jejum. Se você olhar na Bíblia que tinha jejuns coletivos, dias específicos, convocações, todo mundo sabia que todo mundo estava fazendo jejum. O problema não é tomar o conhecimento. O problema é, se o conhecimento for transmitido, o que é que a gente quer passar com ele? Como é que a gente sabe que Jesus jejuou os 40 dias no deserto? Você estava sozinho. A lógica me diz que ele tem que ter compartilhado isso. Até porque se isso é feito sem o desejo de uma promoção pessoal, ele vira incentivo. Como que eu comecei a me sentir encorajado a jejuar? Ouvindo a história de quem jejuava. Gente, meu primeiro jejum, era adolescente ainda, tinha 15 anos de idade. Eu pulei o almoço e porque achei que podia morrer, fiquei com o refrigerante. Eu pensei, não, se ficar sem comer pode morrer, melhor tomar o refrigerante. Porque eu não conseguia acreditar que podia ficar sem comida. Sem contar que os adolescentes têm aquele dom de comer. Mas depois eu descobri que tinha gente que jejuava bem mais do que aquilo. Eu lembro da primeira vez que eu consegui jejuar até 4 da tarde. Meu Deus, não morri, entreguei o jejum. Aquilo me encorajou. Mas depois descobri que tinha gente que jejuava com regularidade 24 horas. Eles não comem nada. Não, só água. E está vivo. Às vezes o cara podia pensar em dizer, não, você está falando com o defunto. Aí eu me animei, vou jejuar 1. Depois descobri que tinha gente que jejuava 2, tinha gente que jejuava 3. Eu lembro quando li o Vinho Novo é Melhor. Vi que ele fez um jejum de 14 dias na água. Eu comecei a conhecer pessoas que, compartilhando a história, mostravam para a gente não só a possibilidade de encarar esse tipo de coisa, mas gerava fé e encorajamento. Então a questão não é se pode ou não pode falar, é deveria. Em que situação? Em que circunstância? Né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu torno isso público, tirando a reunião que nós tivemos com os líderes no início do mês, de qual era o propósito do jejum. Eu evito falar sobre isso. Evito entrar em detalhes. Até porque quando é um jejum prolongado, às vezes a gente assusta alguns que não têm ideia de como a coisa funciona e se processa. Mas isso não significa que em momento nenhum a gente não possa falar. Ok, vamos pular isso. Pastor, como eu devo jejuar? Você decide. Não há regras fixas na Bíblia. Sobre o tipo de jejum que você faz, já vou falar dos tipos. Sobre o tempo e a duração, isso tudo é você que decide. Então, embora nós jogamos uma convocação mais pesada para os pastores e diáconos, nos primeiros 3 dias de outubro, só na água, porque acredito que eles já têm escola, já têm tempo, já têm maturidade para entender o peso do comando. Nós não estamos oprimindo você a ter que virar 3 dias seguidos na água. Embora eu vou te dizer, em algum momento da sua vida, seria uma boa experiência para você ter. Mas há formas distintas.
Há 3 tipos básicos de jejum. O comum, a gente normalmente classifica como jejum normal. O que é o jejum normal? Não se come, mas se bebe água. Água não é alimento, água é essencial para o funcionamento do seu corpo, água te ajuda durante o jejum a limpar, né, e a manter o seu corpo. Lucas capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou no deserto durante 40 dias. A Bíblia diz nos quais não comeu e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia, presta atenção, diz que ele não comeu e que ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. Ok? Então Jesus fez o que nós entendemos ser o jejum normal. Abstenção de alimento, consumo de água. Essa é a única forma de jejum? Não. Você vai encontrar na Bíblia o que a gente classifica como jejum parcial. Daniel diz que jejuou por 3 semanas inteiras. Se você estiver anotando, vou dar até algumas referências, porque eu acho que alguns poderiam estudar isso. Daniel 10, versículos 2 e 3. Diz que ele jejuou por 3 semanas inteiras. Não é qualquer pessoa que suporta um jejum prolongado e não acha que isso deveria ser feito o tempo todo e toda hora, especialmente sem um comando de Deus. Mas algumas pessoas conseguem lidar com um jejum prolongado de 21 dias, como Daniel fez, num formato que a gente chama do parcial. Ele diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho e não comeu manjar desejável. O que tem levado muita gente a chamar o jejum parcial de jejum de Daniel, né? Como mera referência. Em Daniel, no capítulo 1, nós temos uma outra situação diferente desse jejum, onde ele fala para o capitão da guarda da Babilônia: teste a gente, nós não queremos comer as comidas do rei. Tinha muita coisa proibida para os judeus. Ele diz: testa a gente na água e nos legumes durante um prazo. Se no final você vê que nós estamos melhor de saúde do que eles, você deixa a gente continuar comendo isso. Então alguns associam uma coisa com a outra e dizem: bom, então normalmente quando tirava carne, manjar, desejava essas coisas, ficava só na água e legumes. É uma inferência. Não dá para bater o martelo e dizer só isso. Porque eu vejo alguns crentes que têm o dom de criar confusão. Esse quer até regular o jejum do outro. Está fazendo jejum Daniel, não, mas isso não pode. Irmão, você decide o que pode. Outro dia eu falei com um, né? Você está fazendo o jejum, tá? E está comendo essa batata frita. Falei: pastor, legumes. Eu falei: não entraria no manjar desejável isso? Falei: pastor, eu classificaria as coisas essenciais da sobrevivência. Agora, irmão, a gente não pode ficar controlando o jejum do outro. Há sugestões. Você fizesse um jejum de 21 dias nos legumes, além de ter força, ânimo, pique para continuar trabalhando, vai fazer um bem extraordinário para o seu corpo. Mas é você que decide. E nós temos na Bíblia o jejum total. O que é o jejum total? Absoluto. Nem comida, nem água. Os 2 maiores períodos que nós temos, um exemplo no Velho Testamento, no livro de Esther, e um no Novo Testamento, quando Paulo se converte. São 3 dias sem comer nem beber. Não é recomendável que se faça mais do que 3 dias, sem água. E pensa num negócio punk, pesado. Porque sem a água para limpeza, o processo de desintoxicação do corpo é ainda mais dolorido, é ainda mais incômodo, mas a Bíblia fala de situações. Um por causa de um impacto de uma experiência, outros numa situação de calamidade nacional, de iminência de tragédia para a nação, fizeram um jejum que eles consideravam ser o mais absoluto e intenso. Fora isso, a Bíblia só fala de 2 pessoas, Moisés e Elias. Moisés, a Bíblia diz, durante 40 dias, não comeu nem bebeu, lá no alto do Sinai. Mas ele está num ambiente envolvido pela glória, completamente distinto do dia a dia. E a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias com a força de um alimento espiritual que o anjo lhe deu. E, embora não seja claro a respeito disso, alguns subentendem, andando 40 dias no deserto, né, pode ser que ele não tenha bebido, mas o padrão, né, é que ninguém passa dos 3 dias, e eu não recomendo isso para ninguém. Agora, falando em recomendar, se você tem alguma situação de saúde que merece atenção, está sendo medicado, não faça nada sem liberação médica. Eu passei alguns anos
não autorizado pelos médicos a fazer jejuns prolongados. E estou vivendo uma fase onde os médicos, com todos os exames, estão dizendo que você está na melhor fase da sua vida, em termos de saúde e condição de poder jejuar. Então, se, por exemplo, pastor, eu quero entrar nesses 3 dias na água, mas eu estou com um determinado medicamento. Não seja irresponsável, ok? De repente você pode fazer algo parcial, preserva isso, converse, né? Consulte, pergunte o que você pode fazer, embora nada te impeça de fazer, por exemplo, um jejum parcial desse, com a dieta que é muito mais saudável do que esse monte de veneno que a gente costuma se entupir todo dia. Tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dela, acredite nisso. Então, né, se você não for para ficar só na água, eu acredito que isso não deve mexer ou alterar tanto, mas se você tem uma situação específica, procure acompanhamento. Duração. A Bíblia fala de jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias. Outro dia alguém me perguntou, pastor, tem que jejuar de 7 em 7? Ele falou, outro dia o senhor falou de um de 7, outro dia falou de um que fez um de 14, outro dia fez um de 21, tem que ser múltiplo. Tem uma coisa assim, da numerologia. Falei, não. Às vezes é mais fácil contar em semanas alguns propósitos maiores que a gente faz, né? Mas eu já comecei a jejuar várias vezes sem saber quando ia parar. E de repente parei no 4º dia, senti, deu. Né? Já comecei a jejuar pensando que era um dia e aquilo foi continuando. Não tem uma quantidade, você decide. O que nós estamos fazendo dessa convocação dos 3 dias é algo parecido com o que aconteceu nos dias de Esther. Queremos uma intervenção de Deus, queremos uma mobilização. Você não pode fazer só na água, faça parcial. Pastor, não dá para mim fazer os 3 dias. Ok, não espera chegar outubro. Tenta dar pelo menos esses 3 dias antes. De repente você faz um jejum de 24 horas, encerra à noite, no outro dia faz de novo, encerra à noite. Agora, tudo depende do seu tipo de trabalho, né? Se você tem um trabalho braçal que exige de você energia, talvez seja melhor antecipar o jejum para o fim de semana, em vez de deixar para segunda, terça e quarta. Mas a decisão é sua. Agora, nós precisamos entender que, de uma forma geral, eu não perguntaria por que praticar o jejum, por que jejuar. Eu faria a pergunta inversa, por que não praticar, depois de tudo que você ouviu? Por que deixá-lo de fora da prática da nossa vida? E quando a gente vai fazendo, nós vamos descobrindo aos poucos. Eu fui descobrindo alguns limites do meu corpo, eu fui descobrindo... E, gente, eu posso contar aqui... Outro dia, quando eu preguei a mensagem do Até que Nada Mais Importa, que eu falei daqueles 21 dias na água, alguém falou, pastor, eu queria ser que nem o senhor, eu começo a jejuar, não aguento, eu desisto. Eu falei, você acha que isso nunca aconteceu comigo? Eu falei, já dei de comer porque não aguentei, até comer porque esqueci. Eu lembro de um dia assim, a decepção, eu estava no meio da tarde, comi uma banana. Quando eu estava terminando de comer a banana, lembrei que estava de jejum. Falei, já era. Né? Eu lembro de uma ocasião que eu reuni um grupo de pastores e líderes, morava em Guarapuava na época, e nós decidimos nos trancar 3 dias na chácara. Os primeiros 2 dias a gente segurou bem. E o duro é que a gente tinha uma mania besta. O homem, quando junta, tem uma mania de ficar provocando um ao outro. Então, no segundo dia, aquele pior dia da desintoxicação, que está todo mundo mal-humorado, doido para fugir, comer, a gente já está trancado, longe para não acontecer isso. Aí começou a brincadeira, não dizia, imagina agora uma lasanha bolonhesa. Daqui a pouco vinha outro, imagina um frango assado. Imagina uma pizza, né, de 4 queijos. A turma chegava a ter visão. Aquela brincadeira foi indo ao longo do dia. Teve uma hora que um falou assim, na época isso, eu acho que nem existe mais lá em Guarapuava, mas era famoso lá. Pensa num x-salado do Lagoa Lanches. Ninguém fez com um silêncio. Na hora que eu vi o silêncio, falei, entrou em todo mundo aí. Aí daqui a pouco um levantou e falou, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete, o lugar era afastado. Está aqui o dinheiro, a gente devia estar uns 15 pelo menos. Eu banco para todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, nós viemos para cá para estar afastado, para não ter esse tipo de coisa, para buscar Deus, para jejuar, vocês não têm compromisso com Deus. Depois que todo mundo estava murcho com a bronca, eu virei para o irmão e falei, é sério o negócio da caminhonete do dinheiro? Ele falou, é. Falei, daqui que eu busco. Eu mesmo peguei x-salada para todo mundo.
Aí alguém olhou para mim e falou, que fracasso. Falei, irmão, tu já fez 2 dias pelo menos? Não. Falei, então cala a sua boca. Falei, nós não aguentamos o terceiro, mas pelo menos vamos 2. Sabe, querido, aos poucos nós vamos nos exercitando e vamos aprendendo. Agora, hoje o que eu tenho entendido, se fizer um compromisso e um voto com Deus, tem que cumprir. Ok? A Bíblia fala do que jura, um dano seu não muda. A Bíblia fala, se votou, tem que cumprir. Então, há momentos onde eu prefiro entrar sem um voto. Nesse tempo agora eu entrei, falei para Deus, para minha esposa, para o médico e para o presbitério. Falei, minha intenção é fechar o tempo todo na água. Se não der, eu transiciono para o líquido. Então, eu tinha um plano B, né? Porque não sabia, nunca tinha feito mais do que 21 dias na água. Eu quero te encorajar. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Se você nunca fez, não começa a tentar virar o campeão do jejum da noite para o dia. Começa a se exercitar. Começa a incluir isso nas suas práticas, né? Começa com algo menor. Começa com jejum parcial. Mas eu gostaria que você entendesse o peso e a importância dessa convocação. E que a gente não pare só nessa de outubro. Não, pastor, entendi a mensagem, a jejuei em outubro, por esse ano deu. Não, eu espero que isso possa se tornar parte de um estilo de vida que nos ajude a entrar não só na plenitude dessa nova estação que Deus tem para nós, mas a usufruir de uma forma geral no dia a dia, muito mais daquilo que Ele tem. Você recebe esse encorajamento em nome de Jesus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você pudesse orar e dizer, Senhor, eu quero absorver, eu quero entender o ensino bíblico sobre jejum. É lógico que esse assunto merece um curso inteiro, um livro inteiro. A gente está tentando de forma resumida, breve, te dar o básico. Mas eu não consigo imaginar como a gente aceita a ideia de uma vida cristã que não tenha as marcas do jejum. Eu quero que você possa orar e dizer, Senhor, eu quero entender, eu quero corresponder com a tua expectativa. A expectativa dele não é porque ele quer oprimir você. Ele quer que você viva os benefícios. Ele quer que você experimente o resultado, para que a glória dele seja a tua retaguarda, para que você clame e ele te responda e diga, eis-me aqui. Espírito Santo, só o Senhor pode nos ajudar a entrar nesse lugar de uma fome tão maior pelo Senhor, que chegamos ao ponto de desprezar o que é essencial à sobrevivência, o que é tão prazeroso ao paladar. Nós queremos viver nesse lugar, onde o nosso jejum reflita a fome de Deus. Não só o desespero por uma intervenção específica, não só a expressão de fé de quem precisa de um problema resolvido, mas a expressão de um coração que quer conectar cada vez mais com o Senhor, que quer entrar em lugares que ainda não entramos antes, que quer viver uma nova dimensão. Abra os nossos olhos. Nossa mente foi tão programada, não apenas pela cultura, pela nossa própria carnalidade, a lutar contra o jejum. Nosso instinto de sobrevivência nos coloca na contramão de tudo isso. E muitas vezes mudar a forma de pensar e as nossas práticas, elas requerem algo que só a tua palavra e o teu Espírito pode fazer dentro de cada um de nós. Nós nos recusamos a saber que estamos tão próximos de viver algo novo nessa nova estação e não lutar por isso. E não nos entregar mais ao Senhor. Vem sobre nós. Desperta algo em nós. Quebra essa forma errada de pensar. O peso e influência mundana e não do que um filho da luz deveria ter. E ajuda-nos a entender por trás disso não o peso de um Deus que quer nos oprimir, mas o convite insistente e amoroso de alguém que quer nos romper, que quer ver a gente experimentando mais daquilo que o Senhor tem. E nós clamamos por isso.
Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Nós clamamos por mais do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Por mais do Senhor nas nossas casas e nas nossas famílias. Por mais do Senhor para vivermos plenamente o Teu propósito. Que venham dias de se trazer o céu à terra. Nós clamamos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, no capítulo 4. Livro de Jó, capítulo 4. E nós vamos ler juntos do versículo 3 até o versículo 5. Eu vou ler o texto inicial na Nova Almeida atualizada, que diz: veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As tuas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência, e ao ser atingido, você fica apavorado. Nesse momento difícil da vida de Jó, seus amigos o rodeiam. A Bíblia diz que permanecem por vários dias sentado, ao lado de Jó em silêncio. A ideia e a intenção é trazer consolo. Em alguns momentos eles falam a verdade, põem o dedo na ferida. Em outros momentos, de forma equivocada, eles acabam julgando Jó, e Deus não gosta da forma como isso acontece. No entanto, acredito que nenhum de nós vai questionar a verdade dessas palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó. Ele começa destacando o nível de desânimo a que Jó havia chegado. O nível de desencorajamento que ele estava experimentando. E é o que eu e você precisamos entender, e esse é o assunto da minha conversa hoje. Lidando com o desencorajamento. Eu e você precisamos entender que isso é algo que acontece ao ser humano de uma forma geral. Mas nós precisamos entender que isso não acontece com alguém apenas porque essa pessoa esteja numa espécie de problema espiritual ou porque não esteja bem com Deus. A palavra de Deus nos mostra gente séria com Deus, conectada com o Senhor, tendo que lidar com o desânimo ou o desencorajamento. E a palavra de Deus nos mostra também que esse não é um assunto sem importância. O próprio Jesus usa a frase: tende bom ânimo. É lógico que muitas vezes isso pode acontecer num contexto de problemas. A maioria de nós não fica desanimado quando está no auge, vivendo tudo do bom e do melhor. E as situações que geram esse tipo de reação em nós, mas o Senhor Jesus nos ensinou: no mundo tereis aflições. Ele diz: mas tende bom ânimo. Em outras palavras, ele estava dizendo: não deixe as circunstâncias ditar o seu ânimo. Há outra realidade que pode governar você. Mas quando eu olho para Jó, eu vejo aqui o perfil de alguém que sempre foi um encorajador. O texto, de uma maneira muito clara, diz: você ensinou a muitos. Você fortaleceu as mãos cansadas. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Em outras palavras, se tem alguém que entende encorajamento, é tu, meu irmão. Você tem praticado isso, você tem sido um instrumento de Deus para levantar os outros. Ele diz: mas em agora, chegando a tua vez. O versículo 5 de Jó, capítulo 4, na NVI, foi traduzido assim: mas agora que se vem dificuldade, você desanima. E a verdade é que quando o assunto é desânimo, ou desencorajamento, não importa o quão encorajador você já possa ter sido com qualquer pessoa à sua volta. Quando chega a sua hora e o seu momento, toda a teoria e o conhecimento que você tem, que muitas vezes já pode até ter funcionado para levantar os outros, você descobre que ele parece ter uma grande dificuldade de funcionar em seu próprio favor. E esse é o ponto que eu quero explorar para essa nossa conversa hoje. Eu sei que hoje é o Dia das Mães, parabéns para todas vocês
Eu tentei, gente, achar alguma mensagem de mãe para pregar. Eu acho que tem coisa que eu sou muito ruim. Eu não consegui achar. Eu falei, meu Deus, a Bíblia é tão grande e não saiu nenhuma mensagem. Mas eu creio que Deus tinha um outro plano e um outro propósito. E que essa manhã não será só uma manhã de instrução, orientação, mas eu creio que será uma manhã de socorro e intervenção de Deus. Eu creio que você está num ambiente profético, de ação do Espírito Santo, de intervenção de Deus, onde a palavra pode te tocar de uma forma como você nem imagina. Seja esse o seu momento ou não. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa verdade que a palavra de Deus nos mostra e nos revela. Eu olho para Jó e descubro que Jó, à semelhança de outros homens e mulheres de Deus na Bíblia, era gente parecida comigo e com você. Nós muitas vezes funcionamos como encorajadores dos outros, até que chega o nosso momento. Nós sabemos que não é correto estar desanimado, e é por isso que a gente tenta levantar os outros. Não apenas porque a gente se ama e se importa e quer ver mais do que uma cara triste, um sorriso, mas a gente sabe que é importante vencer o desencorajamento. Mas a verdade é que quando chega a nossa vez, nós nem sempre conseguimos saber como lidar com isso. A palavra de Deus nos diz, em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 17, que Elias era homem semelhante a nós. Mas a Bíblia diz assim, sujeito aos mesmos sentimentos. E é quando eu leio essa descrição, que ele era parecido como eu e você, parecido com a gente, é quando eu leio essa descrição que eu começo a perceber, porque na verdade a Bíblia está dizendo que ele tem uma estrutura muito parecida com a nossa. E Elias, na minha opinião, é uma das pessoas da Bíblia que mais manifestaram a tal da bipolaridade. Uma hora ele está fazendo descer fogo do céu. Vê uma nação inteira cair de joelhos gritando, só o Senhor é Deus. Vive um cenário de avivamento como poucos, mas daqui a pouco ele corre para uma caverna e ele pede para si a morte. O curioso é que a Bíblia diz que ele fugiu para aquela caverna porque Jezabel, a mulher de Acabe, do rei Acabe, ameaçou matá-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu para salvar a vida. Esse era o propósito da fuga e de se esconder na caverna. Mas quando chega na caverna, a Bíblia diz que ele pediu para Deus a morte. E é algo que me parece bem confuso. Se eu fosse Deus, teria dito para ele, então volta que Jezabel resolve o problema. Ela está tentando te matar desde o início, você não queria. Agora você quer morrer. Muitas vezes nós entramos nesse tipo de comportamento que nem a gente sabe o que a gente realmente quer. Agora, se acontece com gente como Elias, que tem a mesma estrutura, parecida comigo e com você, eu percebo que de alguma forma a palavra de Deus não está denunciando só a bipolaridade de Elias. Ela está denunciando também a nossa. Nós temos a inclinação aos altos e baixos. No entanto, nós precisamos entender como lidar com isso. Porque uma atitude correta diante de um momento de encorajamento, ela vai fazer toda a diferença. E uma atitude errada também fará toda a diferença. Porém, não para o bem, fará a diferença para o mal. Eu gostaria, já que nós estamos dando o exemplo de Elias, apesar de ter começado falando de Jó, eu gostaria que a gente pudesse olhar um pouquinho mais para aquilo que a palavra de Deus nos descreve a respeito do que aconteceu com o próprio Elias. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. 850 profetas ao todo. Normalmente a gente lembra só dos de Baal e esquece os de Azera ou Azerá. 850 profetas que serviam aos ídolos, aos falsos deuses, haviam sido executados depois daquele momento de arrependimento do povo e de volta do coração do povo para Deus. Agora, todos eles eram sustentados, promovidos por Jezabel. E agora Jezabel manda o recado, e o versículo 3 diz, Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro,
sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daqui e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo-se, pôs-se à entrada da caverna. Ao que ele veio, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. E também concevei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos olhar para esse texto com aquela mentalidade de o que podemos tirar daqui, o que podemos aprender com isso. Eu gosto sempre de lembrar que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que essas coisas aconteciam a Israel e foram escritas para nosso exemplo, para nossa advertência. Então, quais são as lições práticas? Primeiro, o anjo de Deus acorda Elias e manda ele comer. Depois disso, Elias vai dormir. Então, a primeira lição é que é bíblico tirar um cochilo depois da comida. Segunda lição, o anjo acorda ele e diz: come de novo. Também é bíblico repetir. Um dia desse, estava em algum lugar, eu já tinha comido num prato que era suficiente para a refeição, a comida estava muito boa. Eu lembro que eu falei: vou comer mais um pouquinho. Alguém me deu aquele olhar de censura. E eu falei: está na Bíblia. Elias repetiu e foi o anjo de Deus que mandou. Aí a pessoa olhou para mim e falou: mas caminhou 40 dias só com aquela comida depois. O senhor está planejando andar quanto depois? Eu falei: agora você acabou com a doutrina. Bom, brincadeira à parte, esquece o cochilo depois do almoço, né? O repetir a comida. O que é que a gente pode aprender aqui? Eu vejo um Elias que ele está em crise. É inegável que ele está em crise. A crise de Elias não é ministerial. Nós não podemos dizer que ele sentiu um fracasso. O cara acabou de viver talvez um dos momentos mais gloriosos do seu ministério e do que qualquer ministro desejaria ter vivido. Ver fogo descendo do céu, ver um duelo de deuses, ver, né, o inimigo sendo envergonhado, uma nação se voltando para o Senhor. Ele vive as manifestações de Deus de uma forma muito intensa. Ele está tendo resultados no seu ministério. Ele pessoalmente viveu o cuidado do Senhor de uma forma singular. Durante os 3 anos e meio de seca, Deus o sustentou de forma sobrenatural. Corvos levavam alimento, pão e carne para ele todos os dias. Quando o ribeiro se seca, Deus provê novamente de uma forma milagrosa aquilo que ele precisa. A gente olha para Elias e não dá para dizer nem que nas suas circunstâncias ele se sentia abandonado por Deus e nem que o ministério não tivesse rompido ou tido resultados. A crise de Elias não é necessariamente a crise de alguém que está vivendo o fracasso. Não é necessariamente a crise de alguém que não teve contato com nenhum tipo de sucesso. E eu acredito que essa informação é importante, porque muitas vezes nós podemos deduzir que desânimo, que desencorajamento vem de quando a gente não consegue ter nenhum tipo de realização. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Nós podemos estar vivendo um ambiente de realizações. E porque temos
determinados anseios dentro de nós que não foram satisfeitos, nós podemos deixar que esse nível de anseio não satisfeito, às vezes fale mais alto do que tudo aquilo que foi satisfeito. E eu acho que isso é parte do assunto que a gente tem que levar em questão. Porque se você está enfrentando momentos de desencorajamento, você precisa tentar enxergar com clareza o seu quadro e a sua situação. Eu olho e não vejo um Elias que está debaixo de estresse físico. Com a força daquela comida, o homem andou 40 dias. Ele está sobrenaturalmente sustentado. Então, a gente também não pode dizer que é meramente isso. A crise dele não é falta de unção, porque ele viu descer fogo do céu. Não é falta de fé. Além do sustento sobrenatural dos corvos, nós vemos o homem orando e Deus fechando os céus, orando de novo e Deus abrindo os céus. Então, qual era o problema de Elias? Uma coisa que me chama a atenção é que no versículo 4 que nós lemos, antes de chegar na caverna, no início da fuga, ele diz para Deus o seguinte: eu não sou melhor do que meus pais. Aqui talvez a gente tenha o grande desabafo de Elias. O problema não é Jezabel. O problema não é a circunstância que ele está lidando. O problema são expectativas frustradas. Eu não sei o quanto ele quis ir além da geração de seus pais. Mas não importa onde ele tinha chegado. De alguma forma ele está se medindo e dizendo: eu não sou melhor, eu não fiz diferença, eu não cheguei onde deveria ter chegado. E nós temos alguém que está expressando essas expectativas frustradas. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada, ela entristece o coração. Aquele tipo de coisa que você espera e acaba nunca chegando. Ele pode, muitas vezes, trazer um grande estrago emocional dentro de você. Agora, a pergunta é, algumas coisas que nós estamos esperando e que não se concretizam, deveriam necessariamente estar sendo esperadas? Há coisas que são parte de uma promessa de Deus, de um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes a expectativa de não alcançar algo que nós queremos pode falar mais alto de estar vivendo tudo aquilo que Deus está despejando e derramando nas nossas vidas. O ser humano consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela nunca está limitando o assunto só a coisas materiais. Por exemplo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Ali ele não estava falando só de quem deseja morar num triplex, numa baita de cobertura milionária. Ele está falando sobre pessoas que querem realização, que querem um lugar de conquista na vida, que querem reconhecimento muitas vezes. E nós precisamos entender quais são as nossas expectativas. Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, quando Deus faz promessas, nós temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. Mas há momentos onde Deus não falou nada a respeito de um assunto, não prometeu nada, e a gente enfiou na cabeça, encasquetou que a gente quer porque quer aquilo, e muitas vezes a frustração de não viver aquilo fala mais alto de toda a realização do que tudo que Deus está fazendo. E isso não se mostra saudável. Uma das formas de perceber na nossa própria vida se estamos vivendo intensamente a frustração de algumas expectativas não cumpridas, falando até mais alto do que as realizações, é observar o nosso comportamento. É interessante que a palavra de Deus nos diz, aqui no versículo 3, que Elias, quando ele sai para essa jornada inicialmente de fuga, a Bíblia diz que ele para em Beceba, que pertence a Judá, e a Bíblia diz, e ali ele deixou o seu servo. Ele tinha um discípulo, ele tinha um servidor. Mas a primeira coisa que Elias fez, na hora que a coisa apertou, foi deixar quem podia estar ao lado dele, foi deixar quem poderia servi-lo, foi deixar a companhia e foi isolar-se. Uma das características de que eu e você estamos vivendo não um desânimo momentâneo. Às vezes nós temos isso. Acordamos uma certa manhã e o dia não parece colorido, ele parece branco e preto. Às vezes nós temos um momento. Mas um momento, como disse Efésios, o dia mau, aquele dia que está dando tudo errado, que você realmente percebe que tudo está fora do normal, ele pode simplesmente voltar ao normal no dia seguinte. Eu não estou falando de um desânimo ou de um abatimento momentâneo. Mas quando nós estamos vivendo um período de desânimo
prolongado. Mesmo no meio de conquistas e realizações, nós precisamos avaliar o nosso coração. E às vezes uma boa forma é analisar o comportamento. Quando a gente começa essa atitude de se isolar, de não querer estar junto, de não querer companhia, é um indício de que algo no nosso coração não está muito correto. A palavra de Deus diz, lá no livro de Provérbios, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Está buscando só o seu próprio desejo. Eu sei que pode haver momentos de isolamento com um propósito muito específico. Jesus vai 40 dias para o deserto a fim de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Mas nós estamos falando de algo pontual, não de um estilo de vida. Nós estamos falando de algo que tem um propósito e se demonstra muito frutífero. Mas muitas vezes, quando simplesmente estar com os outros já não está nos fazendo bem, isso deveria ser um alerta de que algo no nosso coração merece a nossa atenção, merece o cuidado. Uma segunda coisa que eu percebo aqui, isso tanto no versículo 3 nós lemos, como depois no versículo 9, a palavra de Deus diz que ele entra numa caverna, onde passou a noite. Há algumas cavernas emocionais nas quais eu e você entramos e também nos fechamos. É aquele momento onde a gente já não quer ver gente, onde a gente já não quer ver a luz, onde a gente já não quer ver nada e nem ninguém. Mas além do isolamento, normalmente, quem está lidando com esse tipo de expectativa frustrada que gera o desânimo, ele tem sempre um senso de injustiça que ele carrega dentro dele. Depois de 25 anos de pastorado, atendendo e ouvindo gente, eu percebo, por estatística, o quanto isso é comum nas pessoas que estão lidando com esse tipo de coisa. Um senso de injustiça. Elias diz para Deus, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E só eu fiquei se tem alguém que te levou a sério, que te honrou, que sobreviveu para manter o ministério e a tua obra viva, sou eu. Em outras palavras, o Senhor tinha que estar me protegendo de uma maneira especial. Eu não tinha que estar correndo da Jezabel por fazer a sua vontade. Deus nem discute se Jezabel está caçando ele ou não. Deus olha para ele e diz, ei, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você acha que só você é o cara, que só você ficou? Você só está enxergando você porque você desconectou dos demais. Essa é a única razão pela qual você está achando que ficou sozinho. Porque se você tivesse conectado com os outros, você ia ver quanta gente está me servindo, quanta gente está me buscando, quanta gente está sendo fiel. Mas a sensação do só aconteceu comigo só eu te levei a sério, só eu estou pagando o pato. Gente, esse senso de injustiça. E a maioria de nós sabe muito bem quando ele está lá. Não é só o que você sente no dia a dia, é aquilo que você tem vontade de falar para Deus na oração. É quando você está orando e diz, Senhor, apesar do Senhor ter dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, parece que o Senhor não andou se lembrando do que prometeu. Nós podemos perceber nesse tipo de conversa que ele simplesmente está transbordando parte de uma crise interior. Agora, eu fico olhando para esse senso de injustiça e acredito que ele vem de um único lugar, das comparações que a gente faz. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a dos outros com a nossa, dos outros com os outros mesmo, e a gente vive de comparação. Quando o Senhor Jesus estava falando com Pedro, olha Pedro, eu vou te dizer de que forma você vai me glorificar, com que tipo de morte. A Bíblia diz que a primeira reação de Pedro foi olhar, viu que João vinha seguindo e pergunta para o Senhor, e quanto a este? Em outras palavras o que vai ser dele? Jesus disse, eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Em outras palavras, isso lá é da sua conta, seu cabeção. Eu tenho um assunto com você, eu tenho outro com ele, eu tenho um propósito para você, eu tenho outro para ele. Mas nós temos essa inclinação, porque de alguma forma a gente quer sentir se a gente está sendo tratado igual aos outros. Eu lembro quando criança, eu sou de uma época onde refrigerante aparecia uma vez por semana, e não era nem por motivos de saúde, era por falta de recurso. Aparecia uma vez por semana, era a refeição do domingo. Era a época em que Coca-Litro era chamado o refrigerante família, porque o litro dava para todo mundo, hoje em dia malemar dá para uma pessoa. E quando chegava o dia que a gente tinha direito àquele refrigerante que raramente vinha, eu e meu irmão, a gente colocava o copo um do lado do outro. Mamãe tinha que servir, a gente ficava, colocou mais para ele. Era uma competição que só.
Dá para entender, você vê crianças fazendo isso. Difícil seria entender adultos fazendo isso. Mas a verdade é que espiritualmente, muitas vezes, nós estamos agindo assim com Deus. O irmão foi um pouquinho abençoado. Em vez de você se alegrar com os que se alegram, você já começa a dizer, ei, eu. Porque essa inclinação à comparação, essa nossa falta de entendimento de que Deus tem um plano personalizado, desdobramentos personalizados, ela muitas vezes é injusta. Muita não, quase sempre. Porque no momento que você está vivendo a glória e o bom momento, você não fica olhando para o outro e dizendo, ei, Deus e ele. Aí normalmente você só está sorrindo. Você não está nem um pouco preocupado se o seu irmão não está sendo tão abençoado quanto você. Mas se ele estiver sendo mais do que você. E a gente não chama isso de inveja. A gente chama isso de um medidor da expressão do amor, do jeito que a gente entende. Fica mais bonito, não é? Dá na mesma. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que, assim como Elias, a Bíblia diz que eu e você somos semelhantes, né? Ou ele era semelhante a nós somos semelhantes a ele, nós podemos agir da mesma forma. Agora, eu acredito que além de procurar entender qual a razão de eu e você estarmos lidando com algum nível de desencorajamento, nós precisamos também compreender como nós lidamos não só com a circunstância, mas com aquilo que Deus fala conosco. O Elias começa a oração antes de chegar na caverna e lá termina. Ele está dizendo para Deus, para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar. Aí Deus diz, beleza, você está apresentando sua carta de demissão, mas vou te dar um aviso prévio primeiro. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Então Deus está dizendo, você tem duas unções aqui que você tem que fazer. E tem uma terceira que é para ungir o seu substituto. Porque se você não quer continuar, e se você quer desistir, pelo menos seja responsável. Irmão, conceito de trabalho, de serviço para Deus, de ministério, mesmo dentro da casa de Deus, deveria ser mais sério para a gente. A Bíblia nos mostra um nível de responsabilidade a ser praticado, que até para desistir o cara tem que ser responsável. Deus diz, não vai só vazar e largar tudo para trás. Se você quer desistir, acha quem continue. Agora, de alguma forma, o que é que Elias fez? Ele não ungiu nem Jeú, nem Azael. Ele vai direto no Eliseu, joga a capa nele, como quem diz, é contigo, velho. Basicamente, a minha leitura que eu faço de Elias não é de alguém que acordou aquela manhã pensando o que eu posso fazer para desobedecer a Deus. Mas tipo assim, já que estou fora mesmo, já que tem um substituto mesmo, ele que resolve o resto. Quem teve que ungir Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, foi Eliseu. Elias nunca fez isso. Agora, o tipo de atitude dele está trazendo à tona o que está dentro do coração dele. Porque nós temos reações emocionais até o que Deus fala. E se a gente começar a aprender a olhar para dentro de nós, nós vamos perceber quanta coisa que está dentro de nós e precisa ser resolvida. Nabucodonosor tem um sonho. Ele não lembra o sonho. Deus manda alguém para dizer se ele sonhou isso, não só lembrar, e também interpretar. Se ele só interpretasse, o rei ainda poderia dizer, talvez seja coisa da cabeça dele. Mas como ele não lembra, e a pessoa conta exatamente o que ele sonhou, o rei sabe que Daniel não tinha como saber isso. Então, a partir disso, na interpretação, é lógico que a mensagem entra com toda a credibilidade. E aí Deus diz o seguinte, através de Daniel, que está diante do rei, diz, olha, você viu uma estátua com 4 tipos de metal, você é a cabeça de ouro. A estátua representava os impérios mundiais. O Senhor diz, você é a cabeça de ouro, mas depois de você virá um reino inferior ao teu. Nós sabemos que Babilônia foi o primeiro império mundial, mas foi sucedido pelos medo-persas. Mas haveria uma terceira mudança de metal. Os medo-persas foram sucedidos como império mundial pela Grécia, que por sua vez foi substituído por Roma. Antes de Babilônia, ninguém nunca dominou o mundo. Depois de Roma, ninguém nunca mais dominou o mundo. Naquela estátua que representava o império mundial, Deus diz, vão ter 4 reinados. Aí o Senhor está falando para o Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas você não vai ficar aí muito tempo não, daqui a pouco vão tomar o seu lugar. Se coloca no lugar do homem, que foi o primeiro a dominar o mundo. Você queria sim ser substituído? Capítulo 3 de Daniel começa logo depois dessa história, dizendo que ele mandou construir uma estátua. O que é que ele tinha sonhado?
com uma estátua gigante. O que é que ele mandou construir? Uma estátua gigante. Qual a diferença entre a estátua que ele mandou construir e a que ele sonhou? Que naquele sonhou, só a cabeça era de ouro. Agora ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. O que você acha que ele está dizendo, consciente ou não? Para mim está dizendo, é ruim que eu sou a cabeça de ouro e você trocar depois. Eu sou a estátua toda, eu cheguei para ficar, daqui ninguém me tira. A reação dele ao que Deus falou não é muito difícil de perceber ou entender. Eu quero te perguntar, normalmente, quais são as suas reações ao que Deus está falando sobre você, a sua condição e o seu estado? Porque isso vai revelar mais a respeito de você e do estado do seu coração do que você pode imaginar. Não tem como Deus simplesmente tirar eu e você dessa crise, se nós não tivermos a capacidade de reagir de uma forma correta ao que Ele está fazendo. Mas já que nós falamos em crise, a segunda coisa que eu quero abordar aqui, depois de falar da crise de Elias, que é parecida com muitas vezes as nossas, é a forma de Deus agir em nossas crises. Em primeiro lugar, a gente tem que entender por que Ele deixa a gente passar por crise. Hebreus, capítulo 5, versículos 7 e 8, está falando de Jesus. E diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmão, se Jesus, que era Jesus, tinha aprendizado a tirar do sofrimento, é sério que você se acha tão melhor do que Ele, dizendo, eu não preciso aprender nada no meio de nenhuma crise ou sofrimento? As crises que muitas vezes nos passam, esse sentimento, essa emoção de um abandono de Deus, na verdade são parte de um investimento, de um trato, de um projeto, de um processo de Deus para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Ninguém falou nenhum amém, ó, que coisa interessante. Eu olho para a palavra de Deus e eu fico também me perguntando, se eu e você escapássemos da possibilidade de qualquer crise, e aqui eu quero falar em especial, né? Sejam pais, qualquer nível de liderança que você vai exercer, sejam discipuladores, líderes de célula, né? Sejam pastores, pregadores, nós seríamos péssimos líderes. Porque a nossa capacidade de conectar com gente normal, que também vai passar por isso, ela estaria muito limitada e comprometida. Quando a Bíblia fala de Jesus como nosso sumo sacerdote, diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia diz, porque Ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas. Ou seja, Ele pode hoje nos socorrer, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós enfrentamos, porque Ele enfrentou a mesma coisa na pele. Eu me lembro de um dia que Israel chega em casa, e eu já sabia pela linguagem corporal, pelo medo que ele estava manifestando de ter uma conversa comigo. Eu também tinha informação privilegiada da mãe, que acompanhava bem de perto ele na escola, e eu sabia que ia chegar uma nota vermelha no boletim. Eu me senti culpado, resolvi arrastar a família comigo para uma semana de ministrações no Nordeste, porque eu não queria estar muito desconectado deles, e aquela matéria que Israel perdeu naquela semana, quando ele chegou, mal deu tempo de recuperar, já teve uma prova surpresa, e ele acabou indo mal. Eu já tinha ouvido, para não dizer um sermão, as considerações da mãe pedagoga, a respeito do que eu tinha feito, e eu já sabia o que tinha acontecido. Mas Israel chega, e ele está com medo. Dá para ver assim que ele, né, tremia feito vara verde, cabeça baixa, não conseguia me olhar, ele tinha uns 11 anos de idade. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Que? Nada. Eu falei, filho,